Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui. Eu vi aí o pessoal usando aí iOS e tiveram dúvidas na utilização dele no anti-gravity. E como o cloud é bem caro, a API é bem cara, e a sessão é 5 horas, né, de limite diário. Limite diário não, dura 5 horas. Aí você tem que esperar esse limite acabar, essa sessão acabar para reutilizar. Ele gasta muito, né, e é bem caro. Então, eu testei o Gemini é bem melhor, no sentido de duração da sessão. Na verdade, eu não fui interrompido em nenhum momento na sessão. Me parece que eles te jogam para um modelo, se você utilizar por muito tempo, ele te joga para um modelo mais de uma versão anterior. E eles têm algumas, isso se você utilizar no modo automático, mas é totalmente aceitável, né? O 2.5 Pro já é um bom modelo de codificação. Aqui, geralmente, que eu observei, ele sempre manteve a utilização no Gemini 3 Pro. Ainda me parece que ainda não tem o 3.1 aqui no Gemini CLI, né? No agente de codificação, não tem o 3.1 ainda, mas tá bastante lento, tá, galera? Parece que eles estão enfrentando bastante demanda aí. Por algum motivo. Eu não usava esse agente de codificação, eu usava só o Cloud Code, mas parece que, né, tá bem com a demanda alta. Então, muito provavelmente você vai receber um alerta, uma flag ali dizendo que a demanda tá alta e se você quer continuar tentando ou cancelar o prompt de operação, né? Tá, galera. Mas por que Gemini? Ele é mais barato, tem um contexto de 1 milhão de tokens também, né? Só que ele é mais barato, ele é mais em conta do que... ele dura mais, né? Ele é mais em conta do que o Cloud, ele dura mais. Agora a questão é a seguinte, uma dica que eu dou pra vocês aqui, quando você for utilizar no anti-gravity, você usa o terminal nativo, tá? Do Windows, ou o terminal nativo do Mac, se você usa Mac. Por quê? Na estrutura de passe do iOS está escrito aqui, ó, Anti-Gravity e Gemini. Se você utilizar o terminal do Anti-Gravity interno aqui, ó, aqui tem uma opção de terminal, ó. Você clica aqui, New Terminal ou New Terminal Window. Se você utilizar ele vai continuar reconhecendo como Anti-Gravity. Aí ele vai utilizar a orquestração do Anti-Gravity que está aqui. Só que aqui não, o Anti-Gravity tem uma limitação de hooks, ele não utiliza os hooks. Tem algumas workflows, continua a mesma coisa, mas não tem os hooks, que são, em grande parte, ações que ligam uma tarefa na outra. Por exemplo, o Scrum Master está fazendo uma story, e se na mesma sessão, nenhuma tacada só, ele quiser chamar o dev, ele usa esses hooks para fazer uma verificação, para fazer um quality gate, né, uma verificação de qualidade, alguma verificação que seja. Então, se você ver aqui no Gemini, tem os hooks, ó. After to, né, é um hook, o próprio nome já diz. Toda utilização de uma ferramenta, depois ele utiliza esse hook. E tem um before, que é antes do agente. Tem uma session start e um session end aqui. Então, tudo isso aqui vai funcionar se você utilizar o Gemini aqui no terminal nativo, tá? Do seu sistema operacional. Então, vamos mandar uma mensagem aqui, né? Eu tô num projeto, pessoal, aqui, que é um agente, um fork do Zero Cloud. O que é o Zero Cloud? É uma cópia, tá? É um fork que fizeram do OpenCloud, só que ele é arquivo binário, ele roda muito mais leve na sua máquina. É um agente que pega, que necessita, é um agente que
é um agente que usa pouca memória da sua VPS ou da sua máquina local. Então, principalmente para quem quer trabalhar com escala, né, quer usar esse serviço, esse agente de forma mais profissional, também é bom utilizar esse ZeroCall. Então eu fiz o fork dele porque ele usa linguagem de máquina, né? Ele não usa um interpretador de código como o Node. Então ele é mais leve para rodar na máquina. Eu quis fazer uma versão dele diferente. Depois vocês procuram aí, eu vou fazer um vídeo específico dele aqui no canal, falando sobre esse projeto. Mas aqui eu quero mostrar para vocês como trabalhar com o Gemini Multigravity, né? Dentro desse projeto aqui que eu tô falando para vocês. Então eu vou falar para ele reconhecer que aqui ele não tem aquele init, né? Na verdade ele tem o init, só que eu não vou fazer porque eu já tenho o meu init, né? Aqui tem comandos de memória, modelo, igual ao Cloud Code, tá? É bem semelhante, não muda muita coisa. Tem as skills, tem as tools, que são ferramentas que você pode ocupar. Aqui tem o Squad Creator, ó. Interessante que ele já carregou aqui o Squad Creator. Então você pode digitar aqui, ó, AIOS. Deu um /AIOS e ele já vai aparecer todos aqui, galera. Assim como o Cloud Code, Data Engineer, Analyst, Arquiteto, Dev, DevOps, o Master. Então, eu vou chamar, né, o Product Owner. Não, vou chamar o Master. Vou selecionar aqui, dar um tab para ele dar um autocomplete. E vou falar assim, ó. Vamos continuar o projeto. Só vou fazer isso. Vamos ver se os hooks vão funcionar. Ó, já deu uma primeira falha ali. Injeção de contexto. Tá dando falha, tá? Mas não mas isso geralmente não atrapalha muito, tá? Bom, aí ele identificou que ele precisa ler o MD do ARL Master para entender qual que é o contexto, né, desse arquivo. Aí ele vai começar a assumir a personalidade do Master. Lembrando, galera, cada MD desse do AIOS representa uma pessoa dentro, né, dentro de uma equipe de desenvolvimento. O Master geralmente é o que vai orquestrar tudo, fazer delegar as tarefas, vamos dizer assim. O Dev é o que vai botar a mão no código mesmo. O PM, que é o Product Manager, ele vai tomar conta de uma visão de produto. O Product Owner, ele é o cara que é tipo o chefe de cada projeto, né? Ele é um pouco diferente do Master. E o QA, ele mexe com qualidade, então ele vai ativar workflows de qualidade para fazer validações no código. O arquiteto, ele vai olhar se a estrutura do projeto, ou o que está sendo feito, condiz com a arquitetura do software, né? Condiz com aquilo que está querendo ser implementado, né? E tem um outro aqui que eu esqueci, deixa eu ver aqui, ó. iOS. O Scrum Master é o cara que vai fazer as stories, né, os PRDs. UX Expert. Aqui tem o designer, né? O System Designer. O Squad Creator, que basicamente é o cara que vai criar squads pra gente. Bom, ele já acabou ali de analisar o projeto. Aqui tem uma coisa interessante, tem o AIOS menu, tá? Que ele é pro Gemini. No Cloud Code é diferente. AIOS, o agente, né? Depois do traço, do if. Aqui é menu. Ele te mostra a lista de agentes e te orienta qual ativar. Então, para quem é leigo, né, no assunto de desenvolvimento, desenvolvimento de software está começando agora, é sempre bom dar uma lida nessas orientações ali
e ir seguindo, beleza? Vamos ler o que ele disse aqui. Bom, ele falhou nos hooks aqui, a gente pode ver, ele falhou nos hooks, que são praticamente arquivos JavaScript. Ele fez uma ativação de um script aqui, ó, Unified Activation Pipeline. Parece que deu timeout, não completou. E Orion Ready, que Orion é o master, né? O master nos respondeu aqui em inglês, né? E ele nos diz alguns comandos que a gente pode utilizar. Eu vou falar para ele, olha. Aqui, ó. Execute a specific task. Verifique. Eu vou falar para ele, ó. Verifique nos story o que precisamos fazer. Vamos ver se ele vai achar a pasta onde fica os stories que o Scrum Master, né, o SN, faz. Vamos ver o que precisa fazer nesse projeto aqui. Provavelmente ele vai lá ler. Ele vai identificar que existem tarefas a serem feitas, a serem executadas pelo dev. Aí a gente pode chamar o dev para começar a executar. Então vocês estão pegando um pouco, já dá para perceber qual que é a linha de raciocínio da utilização do AIOS, tá? E obviamente é por isso que ele vai gastar mais token, porque tem uma linha de raciocínio, uma sequência onde você precisa seguir, né? Na verdade você não precisa seguir, não é obrigatório, tá? Se você já tem mais familiaridade com desenvolvimento de software, talvez você nem precise de AIOS ou se você usa, você pode fazer ações isoladas, por exemplo. Agora eu quero chamar o Scrum Master para editar as stories. E o workflow do Scrum Master vai tomar cuidado em sempre deixar uma estrutura certa do stories que ela precisa. Tem os quality gates, as testes que o cara precisa seguir e os objetivos inegociáveis que o dev precisa atingir. Então, por isso que é importante, por isso que ele foi feito dessa forma. Ele tá lendo... Cara, o Gemini, igual eu falei pra vocês, o Gemini tá lento. Tá muito lento. Eles estão tendo uma demanda muito alta, parece. É bem fora do comum, porque tá muito lento. Ou, eu não sei, pode ser que eu já usei bastante, eles estão diminuindo um pouco o ritmo aqui, mas tá bem lento. Quase 2 minutos para ler um arquivo. Galera, se vocês estão gostando do vídeo, se inscreve no canal aí. Me façam saber se vocês querem que eu faça mais vídeo do AIOS com o Gemini, tá? Eu tô construindo um software com o AIOS para teste, para ver como é que ele sai. E eu já usei bastante o Cloud Code. O AIOS, o Gemini, eu comecei a usar depois que meus tokens do Cloud acabaram. Aí eu vou orquestrar, eu tenho crédito no Gemini, tenho créditos na API do Codex também, da OpenAI, então vou usar todos os modelos disponíveis para mim. Não tem essa de, só o Cloud Code. Óbvio que tem as limitações desse framework. Mas como eu já tenho mais familiaridade de como orquestrar, né? Já facilita. O próprio Cloud Code, sem o iOS, já tem o Agent Teams, onde você pode fazer essa orquestração. Tá, ele tá lendo bem lentamente os stories aqui, parece que agora vai. Ele leu um stories da fase 1 somente, parece. Eu espero que ele leia os outros, porque eu já tô quase na fase 10 de desenvolvimento desse projeto aqui, e ele ainda não leu, tá bem lento. Bom, mas já deu um pouco para você entender como você vai operar o Doc Stories. É onde basicamente são salvas as tarefas, né? Cada story ela é desmembrada em cada tarefa. Então tem as fases. Dentro dessa parte stories aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele cria os arquivos dessa forma aqui, ó. Então tem o Doc Stories, os epics. E dentro de epics tem aqui, ó, nome do projeto, fase 1,
número 1, fase 1, número 2, fase 1, número 3, fase 1, número 4. Então, funciona um sistema de fases e de ondas, né? Os épicos. Então aqui, ó, vou mostrar aqui, vou aumentar. Esse projeto aqui, neste épico aqui, ele colocou, até bem resumido, é um arquivo pequeno. Aqui, ó. O desenvolvedor deverá aqui, ó, implementar um PG Vector, né? Uma extensão de vetor no Supabase, que é o que a gente está colocando lá no agente. Ao invés de usar SQLite, eu estou passando ele para Supabase, que vai utilizar banco de dados em vetor, né? E vai fazer busca semântica nesse banco de dados, usando um modelo de embedding. Então aqui, ó, tem estrutura, user history, qual é o objetivo que precisa ser alcançado, qual que é o contexto, né? Aqui, ó, na fase 2, na onda 2, implementamos o Supabase. O recall, né, é simplesmente mudar a função de alike para fazer uma busca semântica, ao invés de utilizar uma expressão em PostgreSQL. Então aqui tem, ó, critérios de aceite, né? Todos esses critérios aqui precisam ser preenchidos, precisam ser alcançados para que essa story aqui seja considerada completa. Então, para alcançar todo esse critério aqui, ele tem que realizar as tasks aqui que estão aqui embaixo, tá? Terminando essa task, o dev vai terminar essa task, ó, tá escrito aqui, ó, aqui em cima, ready for dev. Ready for dev, quer dizer que o dev vai vir aqui, analisar essa task, todas essas tasks aqui, ela vai executar, depois você chama o QA, né? Depois você chama o QA para analisar o que o dev fez. Tem uma outra story aqui mais completa, deixa eu ver aqui. Tem uma mais completa que está inclusive em português. Aqui, ó, executor é o dev, quem que vai executar? O quality gate é o QA. É ele que vai analisar a qualidade. Os critérios de aceitação aqui, ó, para a conclusão da tarefa. Aqui, ó, agente primário, ele vai cuidar da implementação e o QA vai fazer o teste manual. Que ele fez todas as tarefas, ó. Depois de passar por todo mundo, ele colocou o status da tarefa como done, que é encerrado, né, finalizado. E aqui tem um changelog. Tá vendo? Story criada pelo Scrum Master, que é o @sm, né? E depois uma outra tarefa implementada pelo dev, status mudou para done, para finalizado. E aqui ele mostra uma linha de código que ele inseriu para fazer a implementação. Bom, é assim que funcionam os stories aqui no AIOS, tá? Ele analisou, tá analisando até agora, 8 minutos até ele tá muito lento. Mas ele tá chegando no final aqui. Provavelmente ele vai nos falar. Já. Então eu tô fazendo esse vídeo mais longo aqui, galera, pra te dar detalhes, né? Pra te dar detalhes de como funciona o AIOS a fundo, né? Não simplesmente um teste de 10 minutos e, né, te falar, não presta. Gasta mais token sim, mas para quem é leigo, quem quer entregar um software, desde que seja simples ou até complexo, ele vai te ajudar muito a construir um software bem feito, né, bem construído, com critérios de qualidade mínimos aí e de segurança, né? Vai te ajudar bastante, tá? Vamos ver se ele vai finalizar aqui. Ele tá lendo aqui, ó. Tá dando essa falha aqui, ó. Ele até identifica o hook que ele precisa usar, mas por algum motivo tá falhando, ó. Não sei se no seu caso aí vai acontecer isso, mas é importante que você utilize o Gemini no terminal, tá? Vamos aguardar aqui. Vamos ver se ele vai resolver nosso problema. Eu vou cortar assim que ele nos entregar a resposta aqui. Eu volto com vocês.
Tá bom? Programmer like nature. Então, galera, ele voltou aqui. Ele nos respondeu. Ele disse aqui, ó. Eu analisei os stories e identifiquei o progresso atual do projeto. Aqui está um resumo. Ele identificou, né, de acordo com o status lá, que tá aqui, ó, no arquivo de cada story, de cada um desses arquivos aqui, ó, que tá finalizado até o 10. Eu finalizei todo esse desenvolvimento aqui, ó, do 1 até o 10. O story 11 tá até numa arquitetura diferente aqui. Eu vou pedir para ele revisar, ele criado nesse formato. Eu acho que quem criou esse aqui foi o outro. Não foi o Scrum Master. Acho que foi o próprio Dev que criou. O Master que criou, na verdade. Então tá aqui, ó. Tem uma tarefa que tá com status ready for dev. Então ele identifica que essa 11 aqui ela precisa ser implementada. Aqui, ó. Next steps. Semantic search pro Supabase memory. Status ready for dev. Prioridade alta. E envolve implementação pro banco de dados de vetor e blá blá blá. Aqui tem uma F19. Deixa eu ver aqui. CLI for Department Management. Status draft. Adicionado comandos. Ah, tá. Tem uma nova tarefa lá que eu pedi para inserir nesse Story 9 aqui. Que precisa ser implementada. E Release Automation. Esse também aqui precisa ser implementado. Esse não foi feito. Eu pedi para criar só para ficar salvo aqui. Então é isso. Vou pedir agora, galera. Eu vou chamar o master. Eu vou digitar ali, eu digitei @master. Aí ele já vai carregar, né, os comandos do master. Eu quero falar com ele, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, ele já está no master, então ele já está com a memória do master. Eu não preciso digitar. Eu vou falar assim, organize o time para executar. Aqui, ó. Faça um plano rápido para executar essas stories. O que eu tenho que fazer? Bom, aqui eu tô me comportando como eu leio o assunto para entender. Então, faça o mesmo aí, brinque com ele, né? Tente entender a dinâmica. Ó. Com base no status atual, preparei um plano de execução imediata, fazendo inteligência de memória, gestão de departamentos e tudo mais, automação e entrega. Bom, aqui ele basicamente entregou a mesma coisa. Eu vou perguntar assim, ó, precisamos. Ele já fez a validação. Eu já fiz a validação durante o projeto que eu estava fazendo. Então, provavelmente ele vai dizer que não precisa, mas eu vou perguntar aqui só para você ver. Precisamos fazer alguma validação com o time antes de começar? Vamos ver se ele vai sugerir algum handoff para algum agente. Muitos aí vão falar assim, isso ainda precisa, isso é bobagem. Mas para quem é leigo, né? É uma forma de se guiar. Vamos ver o que ele vai responder aqui. É uma forma de se guiar, né, galera? Lembrando que os modelos eles são estocásticos.
Ou seja, o mesmo prompt inserido várias vezes, ele vai ser respondido de diferentes formas. Então, não existe um padrão. O modelo LLM ele é probabilístico, né? Então, a resposta nunca sai a mesma e nunca ele vai sugerir sempre a mesma coisa. Ele pode sugerir coisas semelhantes, a não ser que você dê um direcionamento muito grande para ele, tá? Então, olha aqui, respondeu. Como o AI é o Master, lembrando, ele já estava com o contexto do Master, recomendo-se uma breve sincronização antes de iniciarmos a execução pesada. No momento, eu tenho uma desincronização entre o que está no plano de execução, Enter OS F1 Execution, e o que temos na pasta de Stories. Já temos até o F11. Aqui está o que precisamos validar, fazer com o time, agentes especializados. Sincronização do plano, Master Sync. Vou atualizar o F1, a fase 1 Execution, vai incluir as histórias 10 já feitas e F11 próximo. Isso garante que o PM, MONA e o TO, o PAX, tenham a visão real do progresso. Validação de arquitetura, review com o arquiteto. Para o F11, busca semântica, preciso confirmar se o arquiteto área aprova o uso de RPCs no Supabase para vetores, ou se prefere uma integração direta via Postgres. Promoção de drafts, com review do PO e PM e PO. As histórias do F11, F8 e F9 ainda estão em draft. Com o Master, posso fazer um audit rápido, movê-los para ready, ou solicitar que o PM valide os accepting criteria, os critérios de aceite, né? Tá, galera. É nesse ponto aqui interessante. Eu sei que essas tarefas não foram feitas, mas ele está sugerindo colocar elas como finalizadas. Mas eu sei que já foram feitas. Eu sei que elas não foram feitas ainda, na verdade. Então, por que eu vou colocar elas como feitas? Ele não sabe. Por quê? Porque ele não verificou a base de código. Ele está conversando em iniciar uma nova etapa. Mas eu não pedi ele para analisar a base de código. Então, como eu sei que eu pedi para eles criarem esse story e esse F8 e F9 numa outra sessão e outro dia que eu estava programando, eu sei que não foi feito. Mas rapidamente, se eu pedir para ele analisar o código, ele vai entender que não foi implementado. Mas aqui eu não vou fazer isso. Então você tá ligado? Você precisa ter essa noção na hora de operar essa ferramenta. Não é só delegar para os agentes. Você precisa ter um certo controle, entender o que está acontecendo, né, de forma global no projeto. Eu vou falar para ele assim, ó. Ok, podemos fazer a 1 e a 2, mas a 3 não. Por quê? Porque esses stores ainda não foram implementados de fato. Ou pelo menos não de forma completa. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Pedir a 1 e a 2. Será que ele vai invocar o PM aqui direto? Ó, ele tá fazendo a sincronização. Sincronizei o plano e analisei a arquitetura do Supabase. Aqui está o resumo técnico e o próximo passo. Aqui, galera, ele não mostrou que invocou o Scrum Master e o PO. Acho que é o PO. Mas ele fez essa verificação. Eu vou perguntar assim: você você pediu ao SM para verificar? Ou o PO de fato? Na verdade, eu que tô viajando aqui. Nem era pra ele ter chamado mesmo. Ele mesmo que ia fazer essa sincronização. Ele só disse que... desculpa aí. Até eu tô me embolando, viu, galera? Ele fez a sincronização aqui, tá vendo? Ó? O Orion, que é o Master, ele fez a atualização. Esse vídeo tá ficando bastante longo, galera.
Deu para entender? Eu vou pedir ao arquiteto aqui, como última execução, que só para você entender como é que você vai orquestrando. Então, basicamente é isso. Vou chamar aqui. O arquiteto para analisar a 11. Architect. There. Colocou @architect. Analise a story. Vamos ver se ele vai chamar o MD do arquiteto. Ó, ele invocou o MD do arquiteto. Engraçado que ele tá usando o anti-gravity aqui. Não era para usar. Muito provavelmente que os hooks do Gemini não estão funcionando. Então ele vai analisar aqui, então, galera. É isso. Pensem o time como se fosse o Scred, como se fosse um time de desenvolvimento. Aqui eu nem fiz um squaring personalizado, eu tô usando os padrões. Aqui eu analisei o Story 11 sob a ótica arquitetura de sistema de infraestrutura. Com o arquiteto, meu veredito é que essa é uma atualização crítica para a paridade de funcionalidade entre o ambiente de desenvolvimento local e de produção dos Supabase. Aqui está a análise técnica detalhada. A implementação atual dos Supabase viola o princípio de paridade qualitativo do NTOS, enquanto o SQLite local usa a busca semântica. O Supabase está limitado ao alike, realmente. A decisão API RPC e REST, PostgreSQL usado pelo Supabase, não suporta operadores de instância vetorial nativamente, em que carries get simples. Portanto, o uso de um PostgreSQL RPC é a escolha arquitetural correta para manter a performance, blá 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 blá. Aqui, para garantir a integridade no sistema, a implementação deve seguir esse padrão. Mudança de estado do objeto. Supabase Memory deve conter um arc. Isso exige atualizar a factory em Memory NEO mod Hybrid Search Lite. Para fazer a busca vetorial deve substituir o alike no recall. O Hybrid Merge real, Reciprocal Rank Fusion, pode ser movido para uma story futura ou M5 para não atrasar a entrega. SQL idempotente. A migration deve estar em create ou replace function para permitir atualizações sem downtime. Veredito. Aprovado para execução. A abordagem via RPC é a mais limpa e performática para o ecossistema Supabase Rust. Deseja que eu gere agora o código da Migration SQL e as alterações estruturais do Rust seguindo este plano arquitetural? Orion via área orquestrando com precisão técnica. Tá. Então, ele fez algumas revisões que já, inclusive, tinham lá. Então, vou falar aqui, ó. Então, peça o Scrum Master, o SM, para revisar o story. E fazer possíveis adaptações necessárias. Pronto. Isso que eu tô fazendo aqui, eu tô orquestrando, eu tô pedindo para ele, né? Agora o Scrum Master vai vir e vai analisar esse contexto. O arquiteto disse aqui, ó, a área, e vai atualizar a minha story lá. Olha, o River Scrum Master, eu analisei a story F11 e como Scrum Master, identifiquei pontos que precisam de maior refinamento para garantir a definition of done, a definição de ponto, né, de finalizar, evitar impedimentos para o dev. Aí ele colocou aqui o math threshold, né? Fiz as seguintes adaptações. Ele fez as adaptações. Decisão da história agora tem critérios claros para que o dev possa trabalhar sem ambiguidade. O isolamento por Agent ID está blindado no banco de dados. Podemos seguir com a implementação técnica? Aqui, ó. Implementar RPC Match Memories com suporte Agent ID. Que é uma implementação de memória que eu pedi,
né, lá no início do projeto, você vê como é que eles conseguem manter o contexto. Que é o seguinte, cada agente do meu sistema que eu copiei, que eu fiz o fork, cada agente vai ter uma memória específica. Então eu preciso ter o Agent ID para isolar essas memórias, né? E não misturar as memórias com todos os subagentes que ele pode, que o ZeroClaw ou o EnterOS vai operar. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do EnterOS, né? Mas basicamente é assim que você orquestra, galera. Você vai trabalhando. A forma mais básica é essa, né? Você pode abrir vários terminais aqui e ir trabalhando em conjunto. Mas nunca façam, principalmente para quem é leigo, nunca façam tarefas simultâneas se você não sabe o que você está fazendo, tá? Porque um código pode sobrepor o outro e você ficar num looping aqui de desenvolvimento, escrevendo código em cima de código e não chega a lugar nenhum. Então, em alguns casos, precisa ser sequencial, principalmente quem não entende gestão de projetos, porque cada task pode ter uma dependência de outra task, de outra story ou de outra coisa que precisa ser feito antes de implementar. Então, não adianta você fazer ela primeiro, né? EnterOS. cd EnterOS. cd EnterOS de novo. Tô criando um OpenClaw, uma versão minha do OpenClaw, galera. E basicamente essa aqui, ó. EnterOS Board. Chama EnterOS. Basicamente esse agente aqui ele não é um assistente pessoal, tá? E é justamente a principal diferença dele para um OpenClaw ou para um ZeroClaw. O ZeroClaw é o fork que eu fiz, né? É o fork que eu usei. Eu fiz um fork do ZeroClaw para fazer essa versão do EnterOS. Só que eu fiz algumas mudanças. Esse aqui, por exemplo, vai utilizar a Supabase com banco de dados vetorial e busca semântica. E eu criei ele numa estrutura de empresa para funcionar dentro de empresa. Por isso que ele chama EnterOS, Enterprise OS. Tá até escrito para empresas brasileiras. Ele escreveu isso, depois eu mudo. Mas, basicamente é isso. Cada setor da sua empresa vai ter um agente. Então, você vai ter uma instância única, né, desse EnterOS aqui. E vai poder criar vários departamentos. E cada departamento tem uma memória que o agente vai trabalhar naquele ambiente. Ou seja, cada agente tem a sua memória e cada departamento tem a sua memória. E a empresa como um todo tem a sua memória também. Então são 3 níveis de memória. Além do Supabase, Por isso que cada agente lá tem uma ID diferente. Porque cada departamento vai ter vários agentes. Então, quando uma pessoa do RH está trabalhando no EnterOS aqui, as memórias, o isolamento de trabalho de workspace, né? Eu inseri a lógica de workspace aqui, ou seja, um espaço de trabalho. Cada departamento é uma workspace e ela é isolada. Não vai compartilhar o RH, o financeiro, com o marketing, com vendas. Então, vendas pode estar utilizando para uma coisa, RH para outra, e você só precisa de uma instância do EnterOS, não precisa vários EnterOS ou vários OpenClaws, igual a galera costuma mostrar aí na internet. Então é isso. E justamente esse modelo aqui, eu fiz um fork do ZeroClaw, que é um agente muito bom aí, que está bastante falado. Mas, de novo, ele é um agente, um assistente pessoal, ele não é estruturado para a empresa. E ele é feito em Rust, que é linguagem de baixo nível, de linguagem de máquina. Ele não usa Node.js para interpretar o código. Ou seja, ele é mais leve. Você não precisa executar um Node.js na sua máquina. Então, ele praticamente ele vai buildar, ele vai construir um executável na sua máquina e vai operar dentro desse executável. Então, ele não precisa ter certas dependências. Algumas coisas, no script de instalação já vai ter tudo pronto lá. Não precisa se preocupar. Mas, no outro vídeo eu falo dele aqui, né? Eu ainda estou construindo ele, mas a arquitetura dele é dessa forma, é feito para empresas. Beleza, galera? Então é isso. Entenderam um pouco como funciona aqui o Gemini com AIOS? É isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo longo aqui, quase 50 minutos.
Obrigado aí, segue o canal se você gostou. Participa da comunidade, cara. Tem uma comunidade no WhatsApp que eu vou deixar aqui no comentário. Não deixa de participar. Pode chegar lá na comunidade e pedir dúvida, que eu vou responder por lá. É mais fácil responder por lá do que responder por aqui. Então, você tem dúvida de como utilizar o AIOS com Gemini? Pode mandar lá que eu vou responder, beleza? Então é isso, galera. Sem compromisso nenhum, chega lá, participa. Eu vou tentar colocar um resumo do vídeo lá também. O vídeo longo, né? Eu vou tentar colocar um resumo lá também. Participa da comunidade, segue o canal, dá um like, compartilha aí com quem precisa. E é isso. Até mais, galera. Um abraço. Tchau, tchau.